E aí, tudo jóia? Estou aqui mais uma vez para falar com você hoje sobre a opção entre professor nativo ou não nativo. E, para ser breve, vamos tentar resumir em algumas perguntas. A primeira pergunta é: custa mais? Custa mais um professor nativo ou não nativo? A pergunta você tem que levar em consideração. E a resposta é você que vai nos contar. A segunda pergunta é: tanto o professor nativo quanto o não nativo tem formação de professor de idioma? Amigo, não adianta nada se você quer um professor nativo que não sabe nada da gramática da língua que ele ensina ou da sua gramática de português brasileiro. Faz sentido isso? É melhor, entre um professor nativo que não sabe nada, que nunca estudou para ser professor, e um professor brasileiro que estudou anos para ser professor, eu fico com o professor brasileiro. A outra pergunta é: o professor nativo conhece o seu idioma, no caso do português brasileiro? Melhor, colocando de outra forma, o professor nativo conhece a gramática do seu idioma, português brasileiro? Porque isso eu acho fundamental, porque quando você vai aprender a gramática da língua que você escolheu, seja inglês, seja ela inglês, alemão, francês ou qualquer coisa, e você encontra uma dificuldade para entender um conceito gramatical lá, esse professor consegue te explicar nos termos da sua gramática e consegue te ajudar a entender a sua própria gramática. Isso para mim é um ponto que deve ser considerado. A outra pergunta é: qual é o seu objetivo? É conversação apenas ou iniciação? Se for iniciação, eu acho que o professor brasileiro é a melhor pedida. Porque o professor brasileiro, quando ele tem qualificação, vai saber te explicar os pontos gramaticais mais complexos ou aqueles que você vai ter mais dificuldade para entender. Ele vai conseguir te explicar a fonética, como pronunciar corretamente. Ele sabe os problemas e os pontos onde os brasileiros geralmente têm problemas para pronunciar certos sons da língua escolhida. O professor nativo talvez não consiga, por ainda ser inexperiente. Supondo que uma pessoa acabou, mesmo bem qualificada, tenha acabado de chegar ao Brasil e agora está dando aulas de inglês, de alemão, ele talvez tenha um pouco de dificuldades para te transmitir essas informações de forma comparativa, de forma que você consiga entender na sua língua mãe. Se for conversação o seu objetivo, aí o professor nativo talvez seja uma ótima pedida. Se você já tem um bom conhecimento gramatical, uma boa pronúncia, o professor, né, o nativo te ajuda com certeza, mas se você tem os pontos firmes, o seu conhecimento da língua escolhida é profundo, e o que você quer é só ganhar fluência para falar rápido, para falar bem, para falar de forma semelhante ao nativo, então esse professor nativo vai te ajudar bastante. Claro que existem professores brasileiros com boas qualificações e longa experiência que conseguem fazer isso sem nenhum problema também. E de onde esse professor é outra pergunta. De onde ele é? Ah, eu quero um professor nativo. Por quê? Ah, porque eu vou aos Estados Unidos. Legal, então você vai para os Estados Unidos e quer um professor nativo. Tudo bem. Então você já deve ter um bom conhecimento da gramática do inglês, você já deve ter uma boa pronúncia no inglês, então você quer um professor nativo só para fazer a conversação. E você encontra um professor nativo da Irlanda. O que você acha? Claro que ele é nativo e ele ajuda, e ele para conversação é ótimo. Só que ele não é o nativo americano. Se você estava interessado na variante americana do inglês, o professor irlandês talvez não te ajude tanto.
Se você escolher um professor australiano, também, talvez ele não ajude tanto. Ou no caso do alemão, você tem um perfeito conhecimento da gramática do alemão, do Hochdeutsch, como eles dizem, e tem uma oportunidade de trabalho na Suíça. E você agora quer um professor nativo, esses últimos meses no Brasil, para você se preparar mesmo para entender a língua falada, para saber como as pessoas falam nas cidades, nas ruas. E você pede um professor alemão. Esse professor alemão fala a variante alemã do alemão, não fala a variante suíça. Ou seja, você está perdendo tempo. Se você puder, nesse caso, ter um professor nativo que seja suíço, perfeito. Porque aí sim ele vai te explicar como as pessoas falam o alemão na Suíça, que é bem diferente do alemão da Alemanha. Ok? Então é isso. É quis ser rápido e dar só uns pontos de sugestão para você pensar nessa questão, se é isso que você está procurando no momento, ok? Obrigado por assistir e até a próxima.